Oremos. Querido e bom Pai, obrigado porque mais uma vez nos concedes esta oportunidade de podermos partilhar a Tua Palavra, que esta reflexão, Senhor, possa ser orientada pelo Teu Espírito e que verdadeiramente, Senhor, o fruto do Espírito possa ser cada vez mais uma realidade na vida de cada um de nós. Tudo isto pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amigos, estamos na lição 7 do nosso trimensário e a lição 7 fala precisamente do Espírito Santo e o fruto do Espírito. Em primeiro lugar, eu creio que provavelmente cada um de vós já realizou esse facto, é que a Bíblia não fala dos frutos, plural, do Espírito, fala sim do fruto singular do Espírito. O texto que serve de base ao estudo da lição da Escola Sabatina é o texto que nós encontramos em Gálatas, no capítulo 5, e lemos os versículos 22 e 23 que dizem assim: Mas o fruto do Espírito, fruto singular, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Portanto, embora sejam aqui apresentadas várias evidências ou várias demonstrações, uma coisa é só o fruto, ou seja, não há frutos, há um fruto. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Que quando o Espírito toma conta da nossa vida, porque nós assim o permitimos, então estas qualidades que o apóstolo Paulo aqui fala vão se desenvolvendo todas elas harmoniosamente. Não quer dizer que uma se desenvolva mais do que a outra, todas se desenvolvem harmoniosamente. E reparem, ao contrário do que possamos pensar, que estamos aqui a falar, portanto, das capacidades que o Espírito Santo nos dá, isso aliás vai ser objeto do estudo da próxima lição, da lição 8, pois bem, nós aqui estamos a falar do fruto do Espírito, ou seja, daquilo que acaba por revelar a essência da própria pessoa, aquilo que ela é. E reparem, o fruto do Espírito é nada mais, nada menos do que a reprodução em nós, sabem de quê? Vocês acertaram, é isso mesmo, do caráter do nosso Salvador, do caráter do Senhor Jesus Cristo. E é esse processo algo difícil, é um processo que dura o seu tempo, com certeza. Em primeiro lugar, deixem dizer-vos, e creio que não estou a dizer nada de novo a nenhum de vós, é um processo extremamente difícil. Porque nós temos que lutar constantemente contra as nossas tendências naturais. E reparem, neste mesmo texto em que o apóstolo Paulo, em Gálatas 5, fala do fruto do Espírito, reparem bem o que ele diz um pouco antes, a partir do versículo 16. Estou em Gálatas 5, a partir do versículo 16, e reparem o que o apóstolo Paulo diz. Digo, porém, andai no Espírito. Cá está mais uma vez o Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis à concupiscência da carne. Eu pergunto, o que é que a palavra jamais quer dizer? Jamais quer dizer nunca, certo? Portanto, o que é que Paulo está aqui a dizer? Se nós andamos no Espírito, não vamos satisfazer a concupiscência da carne. Alguns têm dificuldade em acreditar nisto, eu reconheço. Mas olhem, amigos, sabem o que é que este texto me diz? Diz-me que se eu satisfaço a concupiscência da carne, isso é um indicador preciso de que eu não estou a andar pelo Espírito. Porque a Bíblia afirma que se nós andarmos no Espírito, jamais iremos satisfazer a concupiscência da carne. Portanto, a conclusão é simples e lógica. Se nós satisfazemos a concupiscência da carne, ou seja, os nossos desejos pecaminosos, e aliás, não precisamos de inventar, porque o apóstolo Paulo fala de quais são essas obras da carne. No versículo 19, ele diz isto. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, fações, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Reparem, o apóstolo Paulo não podia ser mais claro. O que é que ele está aqui a dizer? Está aqui a dizer que as obras da carne, ou seja, aquilo que sai naturalmente de nós, são estas coisas. Mas que se nós andamos no Espírito, então não vamos satisfazer a concupiscência da carne. Amigos, fiquem com esta noção clara na vossa mente.
Se nós verdadeiramente andamos no Espírito, e andamos no Espírito dia após dia, momento após momento, nós não vamos satisfazer a concupiscência da carne. Sabem porquê? Porque o Espírito nos capacita, nos dá a força para nós resistirmos a essas inclinações naturais da nossa natureza pecaminosa. E volto a dizer, se nós caímos, ou se nós aqui ou ali satisfazemos essas tendências naturais, pois bem, está ali um precioso indicador de que nós não estamos a andar no Espírito como deveríamos andar. Porque a Bíblia não está em contradição, não pode estar em contradição. E reparem, a injunção é esta: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E reparem, no versículo 17, o apóstolo fala aqui de um conflito, de uma luta, e ele diz: pois a carne, que carne é esta? É a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza que tende apenas para fazer o mal. E ele diz, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E reparem, amigos, aqui o apóstolo Paulo está a utilizar um termo muito forte. Milita. Milita vem de militar, ou seja, é uma guerra. É uma guerra e não é uma guerra fictícia, é uma guerra real. Que guerra é essa, amigos? É a maior guerra, o maior conflito que cada um de nós tem de travar. E quem não estiver na disposição de enfrentar com coragem e com humildade este conflito, não pode sair vencedor na sua vida cristã. Portanto, há aqui um conflito quase de características militares. E que conflito é esse? É um conflito em que a carne se opõe ao Espírito e o Espírito luta contra a carne. Deixem-me dar-vos uma ilustração para compreenderem o ponto onde eu quero chegar e que o apóstolo Paulo claramente transmite neste texto. Quando eu era criança, eu vivi numa das missões adventistas em Angola, a missão do Kikuko, e então os meus pais, o meu pai era professor nessa missão, então nós na altura tínhamos lá uma capoeira, um galinheiro com galinhas, não éramos vegetarianos na altura, e acontece que um dia quiseram oferecer um galo ao meu pai e a minha mãe pegou nesse galo e levou obviamente para a capoeira. E eu estava presente e vi a cena e nunca mais me esqueço dessa cena. Na capoeira havia várias galinhas e já lá havia um galo, e quando a minha mãe pegou nesse novo galo e abriu a porta da capoeira e pôs lá o galo, imaginem o que aconteceu. O outro galo que já lá estava e que achava, portanto, que era o senhor e rei da capoeira, ele vem em direção ao outro galo, fica com as penas todas encrespadas e assim com as penas do pescoço também, para fazer guerra ao outro, como quem diz, aqui quem manda sou eu. Obviamente que o outro galo também achava que tinha a sua dignidade de galo, e então o que é que ele faz? Também faz a mesma coisa. E começaram ali numa luta um com o outro. Amigos, esta luta é um pouco aquilo que se passa na nossa natureza. Quando nós vivemos longe de Deus e apenas fazemos aquilo que satisfaz aos nossos desejos pecaminosos, não existe luta. E não existe luta porquê? Porque o Espírito Santo praticamente não está presente na nossa vida. Mas quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, quando nós nos entregamos a Ele para fazer a sua vontade, reconhecendo que somos pecadores, então aí o que é que o Senhor Jesus faz? Ele coloca uma natureza espiritual em nós. O Espírito Santo vem até nós. E quando o Espírito Santo chega até nós, amigos, aí começa uma grande luta. Uma vez lembro-me de alguém ter-me dito, pastor, desde que eu aceitei a verdade bíblica, desde que eu aceitei Jesus como meu Salvador, mas a minha vida tem sido um inferno. Será que realmente isto é a vida? E eu disse, abençoado, louvado seja Deus por isso, porque essa é a prova de que realmente o irmão está no bom caminho. Amigos, quando nós queremos fazer a vontade de Deus, surge esta luta terrível. Esta luta porquê? Porque a nossa natureza pecaminosa é o tal galo que estava lá instalado em nós e ele dominava. Agora, aparece ali um outro senhor para pôr em causa, digamos, o outro, e então começa a luta. E o outro, obviamente, diz, mas eu vim para aqui porque me puseram, e, portanto, eu também tenho legitimidade para ficar aqui. E, portanto, começa essa luta. E agora, qual natureza irá ganhar? Irá ganhar a carne ou irá ganhar o espírito? Sabe uma coisa, amigos? Depende. Depende das nossas escolhas diárias. Qual é a natureza que nós mais alimentamos? É a nossa natureza espiritual ou a nossa natureza carnal? Se alimentarmos a natureza carnal, obviamente que ela vai ficar cada vez mais forte, a outra vai minguar porque não é alimentada
e a natureza carnal leva a melhor. Mas se nós alimentarmos a natureza espiritual, então esta fica forte, a outra vai ficar cada vez mais fraca e assim nós podemos ser vitoriosos. O apelo que eu faço para cada um de vós, amigos, é: andem dia a dia com o Senhor e permitam que o seu Espírito possa dominar por completo a vossa natureza pecaminosa. Que Deus vos abençoe.